Vamos encerrar. Estamos informando. Olá, gente, boa noite, tudo bom? Estou aqui, estamos aqui iniciando aqui o processo. Estou só aguardando o professor Ricardo Carvalho entrar para poder convidá-lo para esse bate-papo, ok? Quem está aqui, eu coloquei deitado aqui a câmera para facilitar mais. Olha, ele acabou de entrar. Beleza. Espera aí. Entrou, assinar, deixa eu ver. Deixa eu convidar aqui o professor, como é que é? Cadê, como é que eu faço? Espectadores, concluir, não. Peraí, tô só, o professor entrou aqui, tô só com um probleminha aqui para convidá-lo. Bolívia, você me ajuda também aí. Como é que eu faço? Ricardo acenou aqui. Quero saber onde é que eu clico aqui para poder convidar o professor. Ou ele solicita, né, para entrar, né, e eu aceito. Só um minutinho. Você sabe aqui, Roberto? O quê? Para convidar o professor para conversa que eu não tô aqui, Não ver se você quer falar. tô aqui clicando, mas não tá indo. É aonde mesmo? Já vamos começar já. É aqui, ó. É Instagram, aqui é Instagram. Quero clicar, mas só que eu cliquei e não apareceu. Só apareceu. Eu não sei se é ele que pede para conversa de vídeo. Paulinho, você sabe isso aqui? É só clicar aqui. E acenar? Não, peraí. Não, acenar não. Rapidinho, já vamos começar. Oi? Você falou o quê, Paulo? Quem pediu pra adicionar? No caso é ele que pede para poder eu aceitar ou eu que... Pede pra ele aceitar. Ô Ricardo, você entrou aqui agora, Ele que tem que solicitar. aí você solicita a conversa em vídeo para eu aceitar. É isso que o pessoal aqui tá falando. Deixa eu ver. Fazer uma transmissão ao vivo com... Ah, certo. Pronto, ok. Adicionar. Pronto, agora. Ele já solicitou, eu acabei de clicar. Ricardo Carvalho! Saudações a todos. Boa noite. Obrigado, viu? Agradecer aqui a minha esposa, Roberta, e ao meu enteado, meu filho emprestado, Paulinho, que ajudaram aqui na técnica, né? Para poder fazer com que eu possa ver você, né? Tá vendo agora? Tudo bom, Ricardo? Como é que tá você? Tudo ótimo. Tô vendo e tô ouvindo. Você tá me vendo e ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem. Pronto. Pera, rapidinho, pera aí. Deixa só eu... Beleza. Acho que você Em vai ter primeiro que lugar, virar... prazer enorme, né? Oi? Você vai ter que virar a câmera. Virar o celular aí. Assim, né? Isso. Não, tranquilo. É que eu sou meio bronco um pouco esse negócio. Pera aí. Rapidinho. A gente vai ajeitar. Enfim, eu vou fazer aqui. Tá ouvindo? Alô? Tô ouvindo muito bem. Pronto. Vou fazer sem o fone. Bom, conforme eu estava falando, prazer imenso ter você aqui mais uma vez com a gente no projeto Redação que Escrever. Você esteve conosco no projeto Redação, me parece que foi 2018, né? Lá no colégio
Hermano Gouveia Neto. E aí estamos aqui mais uma vez. O projeto Redação que Escrever, né, só explicando o pessoal que está aqui entrando, é um projeto desenvolvido no âmbito do Colégio Estadual Hermano Gouveia Neto, né, aqui em Vida Nova, Lauro de Freitas, que é um projeto que tem por objetivo justamente, não propriamente dar aula de redação, mas trabalhar os temas passíveis de cair na prova de redação do Enem, né? Não só do Enem, mas dos vestibulares em geral. E mais do que isso, o objetivo central é ajudar o nosso aluno, né, o nosso estudante, as pessoas que estão nos prestigiando a construir uma leitura de mundo, né, que eu acho que é o mais importante possível, né? Porque sem isso a gente não consegue desenvolver de forma qualitativa a nossa própria cidadania, né? E nesse sentido, eu só tenho a agradecer não só a você, mas a todos os amigos e amigas que toparam aceitar o convite para debater esse papo, né? Enfim. E aí você está aqui conosco. Na verdade, você está fazendo a abertura do projeto em 2020, porque o projeto teria a abertura lá em março com o Jorge Portugal, só que ele acabou ficando doente, né? Não pôde participar, né? No período que seria em março, né? No começo de março. Aí depois a gente transferiu para abril, só que em abril, né? Já no final de abril, veio a questão da pandemia, aí interrompeu, e aí a gente resolveu dar continuidade ao projeto, só que agora nesse formato, que é o formato remoto aqui, que é através de encontros remotos, né, através de lives, e a gente pretende que a coisa aconteça de forma mais qualitativa possível, né, para o bem do nosso estudante, enfim. E aí estamos aqui, nesse momento, certo? Ricardo Carvalho, historiador, coordenador da TV Enem, não é isso? TV Enem, é uma figura importantíssima da educação na Bahia, no estado da Bahia, né? Não só da Bahia, né? Uma figura super conhecida, né? Nesse ambiente, né? De preparatórios para o vestibular, né? E também uma figura televisiva, né? Ele participou no programa Aprovado, né? Na TV Bahia, né? Que é uma afiliada da Rede Globo aqui na Bahia, e também participou no programa Conexão. Você está no Conexão? Ainda tem o Conexão, não tem? Não Conexão? Né? Eu acho que sim. Não. Programas do mas você participou tanto do programa Aprovado, como também no programa Conexão Bahia, né? Enfim, dispensa comentários maiores sobre a figura do professor Ricardo Carvalho, ok? Bom, então, um salve aí para você, suas considerações iniciais, Ricardo. Diga aí. Queria agradecer a todos, né? Dizer que é uma honra muito grande. O Júnior, ele é um parceiro de longas datas dos projetos da gente. Não só tem me dado a honra de participar do projeto dele, como todas as vezes que nós convidamos, eu pessoalmente, como colega, ou o Escritório do Pensamento, a nossa produtora, né? Sempre você está disponível, sempre presente em todos os projetos, mostrando uma preocupação imensa com o futuro dessa nossa geração de jovens atual, e que daqui a 20, 30 anos eles possam exercer um papel de realizadores e transformadores da sociedade, assim como você exerce hoje. Eu preciso fazer algumas referências e reverências, né? A Nanda, que me fez uma saudação. Nanda foi minha aluna no 2 de julho, né? Muito tempo atrás. Eu comecei, inclusive, há 36 anos atrás. Minha queridíssima professora Débora, que acabou de entrar, Débora Bove, das referências que eu tenho, né? Uma pessoa que é mais jovem do que eu, para você ver que interessante, né, Júnior? Débora é infinitamente mais jovem do que eu, mas eu tenho trabalhado com ela há 20 e tantos anos, e é uma das pessoas que também eu pude aprender bastante nesse ambiente rico que é o ambiente da sala de aula das escolas. Coordenadora do Vitória Régia, foi minha coordenadora na Sacramentinas. E eu quero dizer da minha honra enorme, né? Tá aqui, tá ela aí mandando a carinha, né? Um beijo grande dela. Você sabe da importância que tem, né? Um abraço, querida. Na vida de tanta gente, né? Nossa, de educadores, de tantos jovens.
E eu tô aqui, né, para a gente fazer esse bate-papo. Eu gostei muito quando você me disse, beijo Nanda, beijo Nanda. Muito feliz quando você me disse que nós iríamos conduzir mais no formato de bate-papo, de intervenções, do que, na verdade, uma palestra, né? Porque eu tô cada vez mais convencido de que esse modelo linear de comunicação, como é que eu diria, monotônica, né, vinda de um único interlocutor, já não funciona mais, não funciona na sala de aula e muito menos nas redes sociais. Então eu fico feliz que a gente possa ir estabelecendo esse bate-bola aqui. Ao mesmo tempo, aproveitar para saudar você, né, pelo trabalho que você tem feito, impressionante, né, na sua comunidade, e é de homens como você, educadores como você, que nós precisamos cada vez mais assumindo. Beijo, Serginho. Serginho, um amigo querido de Porto Seguro. A gente já está vendo que tem gente de tudo quanto é lugar já chegando aí, né? Você tem feito um trabalho mundo isso aqui. fantástico, Júnior. E de pessoas como você que a gente precisa para reordenar esse quadro político brasileiro, não só no quadro político, mas no quadro moral desse país. Porque eu gostaria muito de que a gente, em algum momento, lá mais pelo final, a gente pudesse conversar um pouco mais sobre esse aspecto que eu acho que é importante, que é o elemento moral e ético que permeia as nossas relações históricas de longa data. Não é só um formato histórico engessado, não. Nós temos outras questões das quais podemos mudar para poder chegar num país que a gente quer, sem dúvida nenhuma. Massa, massa, massa. Eu também quero agradecer a Maurício Bolívia, que está nos ajudando aqui na transmissão, porque assim, estamos aqui pelo Instagram, mas nós também estamos fazendo a transmissão pelo meu Facebook, né, José Almeida Júnior, né, e pelo meu YouTube, né, professor, Prof. Júnior Gonçalves, né. Então, Maurício Bolívia, né, ele não está aqui nesse momento, ele está na casa dele, mas está fazendo o trabalho de transmissão através dessas outras plataformas. Aí, enfim, é o que o momento nos propicia agora, né? Através desses encontros, né? A gente não pode parar de estar sempre se comunicando, de estar sempre se relacionando e fazendo a militância, né? Não pode parar, né? Bom, a gente está aprendendo coisas, Júnior, que eu não tenho nenhuma dúvida que serão incorporadas efetivamente ao nosso cotidiano. O que parece ser hoje apenas uma alternativa, eu te garanto que vai se transformar inevitavelmente numa atitude constante. Nossa coordenadora acabou de entrar aí, né? A professora Sandra, que é coordenadora do nosso... Abraço, Sandra. Lá em Valéria, alunos de Valéria também já acabaram de entrar aí, o Juan e etc. E eu tenho certeza absoluta de que muita coisa que nós pensamos que são apenas soluções imediatas vão se transformar, sem dúvida nenhuma, em práticas cotidianas. Se você me permite um parênteses, né, sim. a realidade atual do Brasil e do mundo, se a gente for parar para pensar o custo que é um deslocamento em todos os sentidos de você se colocar à mercê da insegurança das grandes cidades, combustível, roupa, poluição e tudo isso, tempo de sono, tempo de descanso, tempo com a família. E nós ficamos pensando assim que depois que tudo isso passar, e em algum momento vai passar, né? Não vai passar porque a gente vai voltar ao que ser o que era, mas vai passar esse momento de crise, nós vamos voltar imensamente melhores. Então essa ferramenta que nós estamos, por exemplo, usando aqui nesse momento, ela vai se perpetuar. Por exemplo, claro, você poder estar com uma conversa dessa com qualquer pessoa do mundo nesse momento aqui, em qualquer lugar do planeta. Qualquer parte do mundo, Por que a gente não vai usar isso após a pandemia? Vamos sim, e teremos um mundo tem que usar. mais plural, mais rico, com muito mais conhecimento, mais acesso uns aos outros do que nós tínhamos antes dessa pandemia. Outra mestra, querida, outra mestra, professora Jamile, ex-aluna e mestre também. Saudações, Jan. Saudade de você. Seja bem-vinda. Vamos lá. Um abraço também para Rilza Meire. Pronto. O nosso tema é formação histórica do Brasil, né? Esse é o nosso tema, né? E assim, eu estava falando que o objetivo central desse projeto é ajudar o nosso aluno na construção da sua própria leitura de mundo, né? Porque sem isso ele não consegue se inserir
de forma qualitativa, né, na sociedade, né? Só que para ele poder fazer uma leitura qualitativa de mundo, ele precisa de informações, ele precisa ter um entendimento, né, do processo histórico, né? Processo histórico. Nós somos seres históricos, né? Então, assim, o homem é um ser histórico. Suas ações, né, seus pensamentos interferem no tempo, né, e mudam no tempo, né, e mudam o tempo também, né. Então, assim, aquilo que nós somos hoje, ele é um reflexo de todo um processo que não se inicia hoje, né. Então, hoje, na terça-feira, por exemplo, nós tivemos aqui o caso, por exemplo, do menino Miguel, né, que acabou sendo, que foi morto, né, que de 5 anos de idade, né, ele é filho de uma empregada doméstica, né, que a patroa, ele, no caso, ele teve que ir com a mãe para o trabalho da mãe, porque a creche estava no período de pandemia, né, e aí lá no trabalho da mãe, né, quando ela foi passear com os cachorros, né, da patroa, a patroa ficou tomando conta, e enfim, aí acabou que aconteceu a tragédia que todo mundo sabe, né? E certamente isso demonstra um pouco do que é o nosso racismo hoje, né? O nosso racismo, ele não é o racismo segregacionista, né? Como é Estados Unidos, como foi e é ainda de alguma forma na África do Sul. Mas assim, ao mesmo tempo também nós tivemos nas manifestações pró-governo, né, no final de semana passada, grupos que traziam símbolos, né, da Ku Klux Klan, né, símbolos nazistas, né. Então, assim, levando em conta a formação histórica do Brasil, o que é que leva a essas situações que aconteceram agora esses dias, nesses casos especificamente? Porque assim, o nosso racismo, ele se manifesta por um racismo diferente dos Estados Unidos. É um racismo que está nas entrelinhas, né? É um racismo que está digamos assim, é o racismo não declarado. Mas você teve o caso, por exemplo, dessas manifestações que já traziam esses símbolos, né, do Ku Klux Klan e tal, e ao mesmo tempo você vê agora esse caso do menino. Então, ou seja, o que é que o que é que levou a chegarmos na situação que chegamos hoje com esse caso? Enfim, ontem foi o Dia do Meio Ambiente, ontem, dia 5 de junho, né? A gente tem aí dados de que os impactos ambientais, né? A devastação do meio ambiente vem diminuindo, né? Hoje, com essa situação de pandemia, né? Ou seja, Salvador já registra 49% a menos de produção de lixo nas praias, né, por conta do isolamento social. As pessoas, você teve que ter o isolamento social, nós tivemos que estar em casa, fomos forçados para poder o meio ambiente ter, digamos assim, um momento, né, de sobrevida, né? São Paulo, a gente percebe que já se consegue ver o céu, né? Enxergar o céu, né, limpo, né? Porque tá com menos carros na rua, menos poluição, né? Ou seja, fatos que acontecem hoje, mas que tem a ver com o processo. Ou seja, eu queria que você iniciasse colocando essas questões que aconteceram agora há poucos dias e relacionasse um pouco com o processo histórico. Essa questão do racismo e a questão do impacto ambiental, que diminuiu drasticamente por conta exatamente da pandemia, porque com a pandemia nós estamos em casa, e aí estando em casa as pessoas estão poluindo menos, estão depredando menos o meio ambiente. Então, assim, será que após a pandemia a gente vai a gente vai aprender essa lição? Será que depois da pandemia, após a pandemia, a humanidade vai estar finalmente aprendendo essa lição? Ou vai voltar ao que acontecia, aos mesmos níveis de depredação, não sei o quê? Queria que você falasse um pouco sobre isso, essa relação entre acontecimentos que aconteceram, que tivemos agora, com o processo histórico. Então vamos lá. Primeiro eu queria saudar a professora Given, que acabou de entrar, e duas Reginas que acabaram de entrar.
Ana Regina, minha prima querida, meu primeiro crush, não se fala assim agora, né? Crush quando você tem por idealizado. Então aí, uma das minhas paixões adolescentes, minha prima querida, Ana Regina, filha de um dos maiores líderes do movimento negro na Bahia, que é a professora Wanda Machado, a quem eu sugiro, Júnior, que você em algum momento convide, porque não tenho nenhuma dúvida de que vai ser a sua melhor live de todas. E a outra Regina, que é minha mãe, que acabou de entrar aí para me deixar... Tá mais do que convidada, Wanda. E um abraço à sua mãe também aí. Então, eu queria primeiro começar dizendo a você que existem dois tempos, né, nessa conversa da gente aqui. Um é o tempo físico e o outro é o tempo histórico. O tempo físico, ele flui de uma forma que parece surpresa para a maioria das pessoas. O tempo, ele não flui do passado para o futuro, e sim do futuro para o passado. Esse é o tempo físico. Esse é o tempo de Einstein. Esse é o tempo de Isaac Newton. Esse é o tempo dos grandes teóricos da física. O tempo está no futuro. Ele flui pelo presente, nessa ilusão que a gente chama de presente, e ele se acumula no passado. Então é por isso que nós conseguimos ver o futuro. Basta esperar. Quer ver eu ver o futuro? Aí, acabei de ver o futuro. Né? Eu consigo ver o futuro. Ah, mas eu quero ver um futuro distante. Então você vai ter que esperar um pouco mais. Esse é o futuro da física, dessa ciência magnífica que eu amo tanto, que é a física, que é a minha segunda paixão além da história. Então, o tempo físico, ele flui do futuro, passa pelo presente e ele se acumula no passado. Então, basta que eu observe e espere que eu verei o tempo futuro acontecendo. Mas eu não consigo ver o tempo passado. O tempo ele não flui do passado para o futuro. Senão eu conseguiria ver de novo, olha Napoleão passando aqui, olha a Idade Média, olha os romanos. Então isso não existe. O tempo que passou, passou. E assim nasceu, né, por obra de Heródoto, inspiração de Clio, a grande deusa da história, nasceu essa ciência magnífica que eu abracei com muita paixão, que é a história. História com H maiúsculo. Então, o que é a história? É a tentativa de buscar no passado elementos que se perderam, porque a gente não tem como rebobinar o filme da história. Então, nós vamos buscar através de elementos como a escrita, os objetos, através dos resquícios de civilizações passadas, elementos que nos permitam contar algo que já passou, que já aconteceu. É isso que a história faz. A história ela busca algo que já passou. Então, hoje nós temos, no século XX, século XXI, elementos poderosíssimos, desde o século XIX, digamos, que é a fotografia, que é o cinema, que é a imagem em movimento, que é o áudio, e a internet, hoje em dia, registra dia a dia os acontecimentos, o que facilita muito ao historiador. Mas o historiador, ele sempre teve que viver uma ciência cheia de métodos, uma ciência antiga, de quase 2000 anos, ela tem que ir buscar no passado elementos que ficaram e que precisam ser resgatados. Então, esse é o trabalho do historiador. É identificar, através do que ele percebe no presente, elementos do chamado passado que nos permita entender a realidade que a gente vive. Então, eu queria começar pela sua sugestão, que, aliás, eu achei muito inteligente, fazendo um panorama do que é a vida que nós temos hoje. Nós vivemos um momento que era inimaginável há 50 anos atrás, que era, obrigado, Cíntia, era inimaginável há 30 anos atrás. E eu vou dizer a você, a situação da gente ela é tão inacreditável que se há 2 anos atrás me contassem que eu estaria vivendo em 2020, eu não estou falando da pandemia, porque isso está no campo do imponderável. O elemento da biologia, o elemento do vírus, ele é um elemento que está no imponderável. Ele está em fatalidade, não é uma programação. Ninguém programou que um vírus ia surgir e ia causar esse rebuliço tão radical no mundo. Mas existem coisas que fazem parte do controle humano. Então, se há 2 anos atrás alguém me dissesse que eu viveria em 2020 num regime que está sendo comparado com a Alemanha dos anos 30, eu daria risada. Se alguém me dissesse que eu estaria vivendo num país que construiu com tanta dificuldade, uma democracia, mesmo com as suas fragilidades, ver essa democracia absolutamente ameaçada, como a gente está vivendo nesse momento agora, e amanhã vai ser um dia crucial, porque movimentos antifascistas vão para a rua e terão vários fascistas infiltrados nesse movimento com o objetivo de criar baderna, confusão, para que se justifique um golpe. Então eu posso estar aqui antevendo 2 ou 3 dias uma situação muito ímpar na história. Eu não acreditaria. Essa personagem extremamente
risível no futuro, porque hoje dá medo na gente, mas eu tenho certeza que nós riremos dele no futuro, né? Esse homem que assumiu o cargo de presidência da República com 57 milhões de votos, que é uma aberração do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Se há 2 anos atrás alguém me dissesse que nós estaríamos sendo governados no momento de crise, porque a pandemia, como eu disse, está no imponderável, por uma figura tão absolutamente irresponsável, criminosa, genocida, eu ia rir, eu ia dizer que nada, a democracia brasileira. E vejam bem, eu riria, eu sou historiador, trabalho com os elementos da história e ainda assim acharia improvável. Mas nós estamos... Sim. Se alguém me dissesse que atos racistas estariam sendo referendados nas redes sociais como se fosse um comportamento correto, eu, obviamente, estaria, né, questionando isso há 2 anos atrás. Porque talvez me escapasse há 2 anos atrás um elemento que é da sutileza histórica, de se perceber que não se consegue quebrar vínculos históricos tão antigos, né? E seremos mais, Zuila, se Deus quiser, seremos mais de 70% em breve. Nós iríamos quebrar elementos históricos, dessa forma não se quebra. Então, aproveitando para entrar no tema pelo qual você me convidou para que a gente conversasse hoje, falando do tempo físico, lembrando que o tempo histórico é diferente, que a gente precisa ir buscar e resgatar, eu preciso lembrar a vocês de que não há saltos qualitativos. O que há, talvez, são ilusões em determinados momentos históricos que eu posso ter vivido, você pode ter vivido, uma boa parte das pessoas que estão aqui conosco hoje podem ter vivido, que é a ideia de que nós tínhamos uma democracia 100% estável, de que o racismo se transformou em algo do passado, da história do Brasil, de que o machismo e a homofobia seriam elementos superados e de que nós teríamos uma consistência institucional suficiente para nunca mais eleger, né, um facínora para governar o nosso país. Então, por isso que nós precisamos ter a sutileza histórica. Porque a sutileza vai nos mostrar que nada mais era do que uma visão utópica do brasileiro cordial, de um país que caminhava, né, para uma outra dimensão, se nós lembrarmos que nós somos um país que nascemos sobre a égide absurda e violenta de uma potência europeia, né, de uma potência europeia que era Portugal, mercantilista, violenta, radical, e que tinha como objetivo tirar da nossa estrutura geográfica, social, política, econômica, que era o Brasil pré-cabralino, tudo que pudesse para alimentar a força incomensurável de um capitalismo que começava a dar seu primeiro esboço, né, do que a gente chama de mercantilismo, pré-capitalismo. Acabou de entrar um mestre querido aí, um dos maiores professores da Bahia em todos os tempos, eu não estou exagerando, que é o professor Gerson Guimarães, que pode, sem dúvida nenhuma, compartilhar comigo. Saudações, fez uma live linda ontem, fabulosa, aliás, a segunda que ele faz. Queria aproveitar, Gersinho, para parabenizar você mais uma vez pelo seu talento e pelo hall de pessoas magníficas que você tem ao seu redor, que estavam ontem juntos na sua live. Então, nós nascemos sobre a égide de um modelo econômico mercantilista, pré-capitalista, chamado capitalismo de acumulação primitiva, cuja ideia era garantir o máximo possível de lucro, de resultado para a metrópole portuguesa. E dentro desse contexto mercantilista, metalista, da acumulação, vieram todos os revérberos que nos constituiu como nação. Um país colonizado, essencialmente marcado para ser uma continuidade dos interesses econômicos da metrópole europeia. Então, nós não tínhamos autonomia, não existia um projeto de crescimento sustentável no Brasil, muito pelo contrário. A ideia era de que o Brasil alimentasse a metrópole portuguesa. Então, nós já nascemos como país dependente. Então, os comentários humilhantes que o presidente da República faz em louvor à maior potência capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, representado por outro facínora, que é o Donald Trump, né? Na verdade, o que acontece é que é um reflexo do passado isso. Nós nascemos como filial. Nós não nascemos para ser uma potência. Nós não fomos uma colônia de povoamento. As pessoas não vieram para cá para construir uma nação. Vieram para cá para explorar o máximo possível e partir de volta com... Uma colônia de exploração, né? Exatamente. Os geógrafos, eles usam uma expressão que eu gosto demais, que é colonização de enraizamento. Então, a América do Norte, apesar de problemas que tem, os Estados Unidos da América do Norte, nasceu como uma colônia lá foi enraizamento, né?
pessoas que foram para lá foram para construir uma nova civilização. É tão interessante. Como é que chamavam a América do Norte? Novo Mundo. É Nova York, Nova Amsterdã, New Hampton. Então são todos novos, né? Então era a Inglaterra retirada. Sabe grama em tapete que você corta e joga em qualquer lugar, ela nasce, né? Assim, que é uma das grandes invenções, né, da agronomia, que é essa coisa da grama em tapete, uma coisa genial. Você vai lá, corta e você leva e planta. Na mansão, por exemplo, que o Gerson Guimarães, né, mora em Vilas do Atlântico, todo aquele gramado que dá para fazer uns 4 campos de futebol, né, Gerson? Com certeza foi grama em tapete. Ele não saiu plantando, né, semente de grama. Então, o que aconteceu na América do Norte é que eles cortaram a grama cultural de uma civilização anglo-saxã de séculos de existência e transferiram para a América do Norte. Então, eles pegaram um modelo pronto, uma civilização pronta. O negro lá não foi incorporado, muito pelo contrário, foi escravizado e depois segregado. O índio foi exterminado. Né? E a cultura predominante, né, meu querido Padre Muniz, grande pacifista e grande herói da paz, grande luz nessa cidade, né, que eu tive uma honra enorme de conhecer recentemente num programa de TV. Meu querido Padre Muniz vai concordar comigo. Né? O que foram para lá, a mentalidade protestante que foi construída na América do Norte foi para criar-se uma nova civilização que trazia uma mentalidade capitalista diferente, que era a ideia de que nós vamos aqui lucrar, ganhar dinheiro, que é bem diferente do modelo que foi estabelecido aqui. Então, o que foi montado na nossa América, né, na parte nossa aqui, sul da América, meridional da América, era exatamente uma colonização de exploração. E por isso vem todo o leque que traz, né, nesse passado, o patrimonialismo, o patriarcalismo, o mandonismo, todos esses fatores que se agregaram progressivamente à nossa civilização e que tem como um eixo central maléfico, monstruoso, que foi a captura, o tráfico, o desenraizamento, a coisificação, a escravidão, a tortura e o extermínio dos nossos antepassados escravizados em África. Então, pensar numa sociedade que nasceu fruto do mandonismo europeu, fruto dos interesses espúrios de um capitalismo nascente, uma estrutura essencialmente patriarcalista, mandonista, como eu já disse, e calcada na escravidão, nessa coisa abominável que é a escravidão. Então, não tinha como a gente construir, como eu, por exemplo, tive durante uma boa época agora do século XXI, a ideia exatamente, padre, os ismos da destruição não tinham como ter essa ilusão, essa utopia que eu tive, que talvez você tenha tido, de que nós estávamos salvos de viver o pesadelo que nós estamos vivendo nesse momento da história do Brasil. Só uma coisa, antes de voltar a palavra para você, para não ficar tempo demais falando sozinho, Júnior, eu queria lembrar o seguinte: o que aconteceu, cara, é que nós fomos nos olhar no espelho e não gostamos nem um pouco do que nós vimos. Essa é a sensação que eu estou tendo agora, né? E assumindo, como profissional de ciências humanas, que eu caí do cavalo, porque nós vivemos um idílio no início do século XXI, acreditando piamente que nós estávamos entrando numa nova era de justiça social, de distribuição de renda de forma equilibrada e justa, de políticas de afirmação, de políticas de construção de uma sociedade que investe em educação e saúde do povo pobre, né? E nós vivemos esse idílio. E nesse idílio acreditamos verdadeiramente de que isso era consistente. Não, era o nosso sonho. Eu sou religioso, Júnior. E eu, sem fazer nenhum proselitismo aqui, mas eu sou religioso. E eu sou evolucionista. Eu acredito piamente, né? Eu sigo uma doutrina de base cristã, e nós acreditamos piamente na possibilidade de que nós viveremos muito melhores adiante do que nós vivemos hoje. Eu acredito que somos seres perfectíveis. Então nós, no nosso estágio atual, que não é de perfeição moral, obviamente não é, nós vislumbramos, às vezes, o que nós desejamos ser. Já ouviu falar do devir, não já? O devir é isso, é o vir a ser. Então, nós, como seres, somos seres potencialmente voltados para crescer, para sermos melhores do que nós somos. Então, ocasionalmente, há um vislumbre. Aí você diz, Zorra, cara, olha que coisa é a felicidade. Esse é um momento de felicidade.
nós vivemos anos, né, do início do século XXI em que nós acreditamos perfeitamente de que nós estávamos à beira da grande revolução social que criaria um país mais justo. Mas não era verdade. E aí caímos um pouco do... Vamos subir no cavalo de novo, não tenha dúvida. Caímos do cavalo depois da queda do coice, porque quem diria que nós estaríamos no regime neofascista, vivendo em 2 anos se estabeleceu um regime neofascista no Brasil. E o que é curioso, nós fomos olhar no espelho e não gostamos nem um pouco do que a gente viu. Sabe quando você acorda? Né? Eu estava brincando essa semana, alguém me perguntou assim, se você fosse nascer de novo, tal, você queria escolher o que? Pô, eu escolhi várias coisas, assim, né? Embora eu goste muito da minha atual situação masculina, hétero e tal, mas eu gostaria, por exemplo, de viver a experiência do feminino. Eu gostaria de reencarnar, voltar como mulher. Porque eu acho que as mulheres elas têm uma sensibilidade e a experiência da maternidade é algo tão grandioso que nós, homens, nem conseguimos chegar perto de imaginar o que é a potência do amor materno. Então, uma das coisas que eu falei... Pepeu Gomes já dizia, né? Ser um homem feminino não fere meu lado masculino, né? Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Então, viver a experiência... eu acho que é bacana, eu acho que as mulheres elas têm uma antena tão mais rica que nós outros, né? Digo isso, eu vivo com mulheres, 3 mulheres magníficas, minha mãe, minha esposa e minha filha, e eu vejo quanto elas são melhores do que eu, infinitamente melhor do que eu em vários aspectos. E aí, a outra coisa, eu quero ser lindo, quero nascer lindo, porque eu acho que o lindo é uma coisa incrível, pessoal. Você é o quê? Eu sou lindo, cara. Pensa que coisa magnífica. Porque quem não é lindo corre sempre esse risco que nós, eu não, né? Não estou falando por você, Júlio, mas eu, alguns aqui, por exemplo, de acordar, se olhar no espelho de manhã e dizer desculpa, desgraça é essa. É a hora que você diz assim, cara, não tem quem te convença, você é feio demais. Então eu acho que pela primeira vez, o Brasil, que construiu uma ideia de que era um povo fraterno, de que nós vencemos a escravidão e construímos uma democracia. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Nós somos um país... E aí você vê, Ricardo... cheio de sordidez. Desculpa, pode falar. Cheio de sordidez. Um país carregado de racismo. Um país que acalenta o ódio de classes ainda de uma forma muito grande. Um país em que as pessoas acham que direito é privilégio e não é privilégio. Direito é direito e por isso tem que caber a todas as pessoas. Né? Mas uma parte da elite brasileira acha que direito é privilégio. E se você distribui, o que acontece? Então deixa de ser privilégio, cara. Então eu não posso mais dizer que meu filho passou na UFBA. Se meu filho vai para a UFBA e senta do lado do menino que é filho do motorista de ônibus, ou do motorista do Uber, ou da empregada doméstica, não. Aí eu não posso mais encher a minha boca e dizer que meu filho passou na UFBA, porque meu filho está junto do filho do pobre. E aí eu perco o primeiro, cara. Entendeu? Não, e avião, por exemplo, que sempre foi uma coisa da elite, né? Teve um período que o cara estava viajando ao lado do filho da empregada doméstica no mesmo assento, né? Então isso é uma coisa que a elite não engole. E aí a gente percebe que nesses momentos, esse racismo nosso, da nossa característica, esse racismo nas entrelinhas, ele passa a ceder espaço para o racismo mesmo declarado, né? Nesse momento você vê o ódio aflorando, como por exemplo aconteceu com a Olívia Santana, quando era secretária, ainda secretária de Estado, em um certo evento que teve, e aí acabou sendo hostilizada, né, por um pessoal que estava... Foi no evento de kart, alguma coisa assim que aconteceu, que ela acabou sendo hostilizada por uma senhorinha branca que estava lá e dizendo que ela não deveria estar ali e tal, e tal, e tal. Quer dizer, nesses momentos, a gente percebe que aí vem aflorando, de fato, esse racismo nosso disfarçado, ele dá espaço a esse racismo declarado, né? Então, nesse momento em que a sociedade, a riqueza passa a ser um pouco mais distribuída, né? E a elite não quer perder 1 milímetro, né? Aí, nesse momento, a gente percebe claramente isso. Você estava falando sobre os Estados Unidos, e aí me veio agora à cabeça uma entrevista do Cortella, onde ele estava falando que sobre a questão dos índios, né? A
a matança dos... Então, assim, uma boa parte do território norte-americano pertencia exatamente ao México, né? Você vê que tem lugares dos Estados Unidos, né, que são Las Vegas, San Diego, São Francisco, né, que são no espanhol, né, a língua espanhola, né. Então, assim, e hoje a gente vê uma política de Trump de querer colocar muro, né, para impedir que haja como se diz, a ida, né, de mexicanos para Estados Unidos, né, quer dizer, que você falou isso, acabei lembrando esse episódio, né, dessa questão aí. Então, assim, você percebe assim que século XXI entrou, a gente tinha essa impressão, conforme você falou, né, de que a democracia estava amadurecendo, a coisa só tenderia a melhorar, a avançar cada vez mais, e aí de repente veio esse retrocesso. E então a gente percebe o seguinte, que a história não é linear, né? Ela é um processo também de descontinuidades, né? A gente pensa que está... Não, e tem uma coisa muito interessante, Júnior, que é assim, a sociedade brasileira, que avançou tanto em tantos aspectos, ela não se deu conta da quantidade de gente burra que ainda está ao nosso redor, se fazendo de esperto. Você vê, o negacionismo, por exemplo, negar a ciência, dizer que argumentos científicos são rasos ou pequenos, como, por exemplo, uma jovem acabou de dizer aí, é exatamente o grau de emburrecimento que a sociedade brasileira alcançou. Nós ser burro, defender terra plana, argumentar que cloroquina cura, quando a medicina do mundo inteiro está dizendo que não, tudo isso é o que tá posto aí. Então, a única coisa que eu acho bem interessante é que a gente tem a oportunidade de separar o joio do trigo, né? Um abraço, Tina. Claro, quem que está a favor da ciência, quem defende distribuição de renda, quem defende que a gente precisa ter uma sociedade mais justa, que os artistas são valorosos. A gente acabou de entrar aí, o maior autor de teatro da Bahia, que é Daniel Arcades. Pense o que é um menino com 27 anos e ter mais de 20 espetáculos estreados no currículo, todos de grande sucesso. Então, uma pessoa como Daniel Arcades, por exemplo, que eu tive a honra, você imagina, eu tenho 53 anos, Júnior, e aí convido esse menino, que é um menino fantasticamente talentoso, para dirigir comigo os 5 segundos que você assistiu, né? E o cara topa, então você imagina que honra para mim, né? Que glória para mim. Então, é um artista que nesse momento está passando como todo mundo está passando, imagine. E é o maior autor de teatro na atualidade aqui na Bahia. E talvez um dos maiores do Brasil. Estamos todos, os artistas, os educadores, né? As pessoas que têm uma perspectiva de sociedade mais justa, equilibrada, distribuição de renda, colocados à margem de um modelo político que está colocado aí, que é exatamente a negação da vida. É a negação da vida, é a negação da beleza, é a negação da arte, é a negação da paz. E isso não é uma novidade. Isso é exatamente uma sequência que vem, como você disse, de uma história que foi construída progressivamente, né? De uma sociedade desigual progressivamente. Certo. Bom, conforme aqui tem algumas pessoas entrando aqui. Tina Tude é uma figura importantíssima aqui no Aldo Freitas. Tem um trabalho de resgate da memória ancestral aqui do nosso povo. Acabou de entrar. Tina ela é filha de Tude Celestino, que é um poeta aqui importante aqui. Já dividimos palco, né, Tina? Já dividimos palco juntos, já tivemos a chance de trabalhar junto. Eu sou fã dessa menina, escreve bem demais. E eu conheci, né? Entraram outras pessoas muito queridas aí, né? Que é a Carol Silveira, que você conhece também, né? Tá nos projetos com a gente. Sim. Nossa querida. Sim. No Escritório do Pensamento, em vários projetos. E Bruno Cabal. Porque as lives acabam virando um pouco isso, né, Júnior? A gente tem um tema, mas a live permite essa interação, né? Eu acho massa disso aí. Dividimos afetos também, com certeza, Tina. Deixa eu te falar uma coisa.
Entrou um menino aqui agora, porque eu vou chamar de menino, porque não tem jeito, a gente vai ficando velho, todo mundo fica menino, né? Que é Bruno, né? Bruno querido. Bruno é um menino extremamente especial, né? Porque é como se fosse um filho também, né? Irmão de minha filha, cresceu junto, porque minha filha teve a chance de ter a mãe biológica e mais duas mães que ajudaram nela na sua formação, na sua criação. E Bruno faz um trabalho incrível, Júnior, que é um trabalho na área dele ali da Boca do Rio. Esse trabalho que está sendo negado como se fosse ativismo. Você usa a palavra ativismo hoje como uma coisa ruim, né? E ativismo é uma coisa é ser ativo dentro da sociedade e defender ideias que você acredita. Faz um trabalho lindo. Claro. Eu queria aproveitar publicamente aqui para saudar você, porque aí vocês depois têm que se falar, viu? Você e o Júnior, porque são dois desses grandes representantes dessa necessidade de fazer uma sociedade mais justa. Enquanto tem gente aí Tem o maior prazer. Tem também aqui alunos do projeto, alunos do Hermano Gouveia entrando, né? Sheila, outras pessoas entrando também aqui. Alunos do Hermano Gouveia, aluno também do projeto Redação, porque o projeto Redação não é só o aluno do Hermano Gouveia, tem também alunos de outras escolas, como também alunos do Francisco Pereira Franco, que também entraram aqui. A professora Rilza, que é vice-diretora do Francisco Pereira Franco na Itinga, né? Está também conosco aqui. E queria mandar um abraço a ela. Muito legal. Mas assim, a ideia aqui é fazer esse bate-papo, mas claro que você vai ter o maior tempo para poder falar. Você é o convidado. Então, assim, a ideia aqui é só soltar algumas coisas para você ir desenvolvendo. Deixa eu ver. E também, assim, o pessoal que está entrando, que também quiser fazer pergunta, quiser fazer alguma colocação para poder o professor fazer um comentário, ou eu também, vocês estejam à vontade. A live aqui é nossa. Mas, Ricardo, diga aí. Tem um comentário muito interessante que eu não sei, foi uma pessoa que acabou de entrar, que fez, deve ser colega nossa, né, que defendeu que a gente, como historiador, tem que ter a mente sempre muito aberta, e isso é verdade. O que a gente não pode é fazer revisionismo. Eu não lembro o nome da pessoa aqui. A gente não pode fazer revisionismo. O revisionismo é das coisas mais criminosas que existe na história. O revisionismo está ligado, por exemplo, à negação do Holocausto, que muita gente hoje defende. A ideia de que o Holocausto não aconteceu, de que aquilo ali é invenção da comunidade judaica. Então você imagine o que é, né, esse revisionismo. Esse revisionismo que nasce, por exemplo, agora no Brasil, com pessoas querendo negar que houve ditadura militar, né? Só quem sentiu ao final desse processo, outras pessoas mais velhas que eu sentiram mais duramente na pele, o que é o peso do coturno no pescoço, do que é o peso, né, da fama. O negar que o Ustra era torturador, né? Negar isso também, né? Também tem isso. Tem pessoas que negam isso. Então eu não tenho problema nenhum com a professora que comentou aí. Eu achei bem interessante de que a gente tem a mente sempre aberta, sempre. Eu acho que poucas pessoas têm a mente mais aberta do que o historiador, né? E ela parece que é da área da gente. Então tem que ter, nós de humanas temos sempre que ter uma perspectiva de aceitar novos pontos de vista. Agora, uma coisa é o que a gente como verdade. É a verdade histórica, construída em cima de documentos, em cima de fatos. Quando ela começa a sofrer revisionismo, aí é muito sério, né? Então, negar o Holocausto, negar Colombo, né? Negar que a Terra é redonda, sabe? E colocar achismos dentro do processo, não dá. Nós somos um país realmente construído em cima de muito sofrimento. Só aproveitando, já que é para falar da formação do Brasil, todos os momentos em que nós vivemos a possível transição, como, por exemplo, da independência do Brasil, né? Primeiro grande ruptura com o nosso passado colonial. Nós continuamos um país escravista, monocultor, agrário e exportador. Aí veio a abolição da escravatura, em 1888, e nós continuamos relegando uma parcela absurda de brasileiros à margem do processo. Quer dizer, é importante a lei, o 13 de maio, claro, pela primeira vez, o Brasil aceita mais que exista um grupo de pessoas que é dona de outro. Então, negar isso é óbvio, né? Concordo plenamente, Tina. Vou até voltar, se a gente tiver tempo, queria voltar até esse texto seu, que é muito interessante. Mas, assim, veio a abolição da escravatura, legal, bacana, rompemos com a questão jurídica que mantinha uma parte da população, né, presa a outra como propriedade. Mas
relegamos uma imensidão, 4,5 milhões de brasileiros, a ficarem à margem de um processo de oportunidades, sem chance de estudar, de crescer, de ter bons empregos, e ainda alimentado por esse cancro maldito que é a escravidão. Ou, perdão, que é o racismo, que é um reflexo que não foi rompida definitivamente. Aí vem a proclamação da República, legal, massa, acabou o Império. E nós somos jogados em um modelo oligárquico, coronelista, né, corrupto, absurdo, controlador. Quando a gente rompe... Que, na verdade, foi o nosso primeiro golpe militar, né? Nós nascemos, o país se funda enquanto república através do golpe militar. Aí vem 1930, né? E, pô, acabou a República Velha, aí sobe Vargas no poder, melhora alguns aspectos, diversifica a economia brasileira, traz algumas leis que parecem ser mais justas para a população, mas traz a ideia do autoritarismo, do culto mítico ao líder e paquerou fortemente, né, com o fascismo. Aí vem 1930, o Vargas cai. Eu não estou dizendo que a gente não deu saltos qualitativos, deu sim, mas sempre perpetuando do passado que nos prendiam a uma sociedade desigual, uma sociedade elitista, uma sociedade patrimonialista, uma sociedade patriarcalista, machista. Porque é incrível como nesse momento, em pleno século XXI, já que o assunto é Brasil, eu não vou nem entrar em outros países, mas como nós ainda vivemos uma sociedade que o feminicídio está aí, ampliado na sociedade brasileira, talvez no mesmo nível, mas mais sobre a visão da sociedade, o comportamento machista perpetuando tudo. E outra coisa, Júnior, todo esse discurso que eu faço, que eu estou dizendo aqui, que você também está coordenando comigo, não significa que nós estamos isentos dele. Muito pelo contrário, nós estamos mergulhados nele. E é muito triste a história de se olhar no espelho, né? Eu, de vez em quando, perceber no meu comportamento, eu vou falar de mim, porque esse negócio de ficar apontando para os outros é uma coisa, né? Em meu comportamento, como eu estou ainda profundamente contaminado por essa sociedade e esses valores. Por isso que eu disse a você que eu queria encerrar. A gente só tem 1 hora, né? Faltam só 6 minutos. Né? Dizer a você que nós estamos precisando de uma grande reforma moral, cara. Uma grande reforma de valores profundos mesmo. Não adianta mudar as estruturas. O chamado socialismo real provou isso. A ideia socialista é magnífica. Na prática, foi um desastre. Acabou em regimes totalitários de esquerda monstruosos, como o maoísmo e o stalinismo, né? E algum aspecto do castrismo também, de certa forma, porque ceifou liberdade. Então, nós precisamos fazer a revolução de dentro para fora. Revolucionar o mundo. Mudar de dentro para fora as atitudes da gente, nossos valores. Eu queria encerrar com 2 coisas, porque a gente só tem 5 minutos, cara. É incrível isso, né? Eu queria até pedir a você permissão para, encerrando aqui, a gente só dar um complemento. Vou chamar uma próxima live. Se você quiser, a gente volta, que eu quero devolver a palavra para você concluir. Eu queria citar 2 coisas aqui que são importantes. Primeiro, o cara chamado Michael Jackson, cara. Toda live que eu estou fazendo, eu estou do lado aqui do meu santuário de Michael Jackson. Na hora dessa eu mostro aqui. Eu tenho um canto aqui só de livros, filmes e estátuas e coisas, tudo desse cara que eu acho fantástico, maravilhoso. Não vou mostrar todos não, senão acaba a live e não mostro tudo. Mas Michael Jackson, para mim, é um dos grandes pacifistas do século XX. Ele tem uma música incrível que ele diz: se você quer começar a mudança, comece pelo homem que você vê no espelho. Man the mirror. O homem no espelho. Então, vamos realmente teorizar, discutir, conversar, mas vamos começar a mudar nossos comportamentos também. E uma dessas coisas, vestido, é exatamente o projeto do TV Enem, que você me pediu que eu falasse um pouco sobre. Sim. Né? Eu queria dizer que é uma dessas tentativas de quebrar... Eu ia perguntar sobre isso também, claro. Quebrar com um ciclo vicioso, né, de uma sociedade tão absurdamente injusta. Eu me dei conta, eu sou professor da rede privada, e me dei conta que eu tinha alunos da rede privada com dificuldade de acessar a internet nas aulas online. E fiquei pensando... Imagina como é que está o nosso povo, né? Mesmo que os alunos da rede pública estivessem tendo aulas online, eles teriam acesso à internet banda larga, a um Wi-Fi de qualidade? Estou falando. Não. E é por isso que nós chegamos à conclusão de que a melhor caminho, a melhor alternativa entre a aula presencial e a internet, no meio do caminho, é a TV aberta,
que é mais democrática. Então, convidei 60 mestres, entre eles você, que já está convidado. Acabou de entrar um fantástico professor de história, professor Dino, colega querido de muitos anos. Carol também está aqui. São professores. Manuela é nossa colunista do programa, que está aí, fisioterapeuta. Nós montamos esse projeto TV Enem, que não imaginávamos a repercussão que ia ter. Hoje batemos 60 mil acessos. 60 mil acessos. Isso em 3 semanas. Parece pouco. Pouco para quem paga a internet. Não está pagando, a gente não tem divulgação, não tem outdoor, não tem chamada de TV, não tem nada. Só pela força de mestres como o professor Dino, como a professora Carol, de profissionais como Manuela Carvalho, que está aqui, né, e outros mestres que se ofereceram. Um abraço, Manuela. Nós conseguimos um canal de TV e conseguimos veicular esse programa que ontem sexta, né, hoje é sábado, batemos 75 aulas, cara. 75 aulas desses 60 mestres e vamos continuar. Temos conteúdo para mais 3 semanas, no mínimo. Ou seja, vamos alcançar no mínimo 150 aulas que estão disponíveis na TV Alba, na TV Câmara, no canal do Escritório do Pensamento, no YouTube e também, né, na nossa plataforma tvenem.com.br para os alunos da rede pública que quiserem acessar as aulas e entrar numa competição direta com a classe média, porque chega de ficar perpetuando uma sociedade desigual. E o único caminho para fazer isso é educação. Você está fazendo isso, Júlio. Eu ia perguntar a você sobre a questão do Enem mesmo, né? Agora, há pouco tempo, tivemos uma vitória no Congresso, que é o adiamento, né, do Enem, né? Porque se fosse deixar pela vontade do governo, o calendário do Enem seria mantido. Só que ainda bem que nós tivemos uma vitória no Congresso no sentido de adiar esse calendário, porque simplesmente deixa ele de fora a grande maioria da população que acessa o sistema, que é o pessoal de escola pública. Que a grande maioria do pessoal que acessa o sistema do Enem é o pessoal de escola pública, e esse pessoal simplesmente não, até novembro não vai ter acesso à Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, né, que estabelece os conhecimentos mínimos que todos os alunos, seja de escola pública, particular, seja de qualquer região, tem que ter para poder finalizar, né, aquela etapa, né? Então, esse pessoal nosso da escola pública simplesmente não ia ter acesso, não ia conseguir ter acesso à BNCC até novembro, ao contrário da grande maioria do pessoal de escola particular, que está tendo aula online todos os dias, né? E o nosso pessoal, mesmo que tivesse, você lembrou bem, não teria condição, porque de um em cada 4 brasileiros não tem internet em casa. Não tem internet em casa, né? E o nosso pessoal de escola pública, além dessa questão da internet, né, da falta de acesso à internet, a preocupação, porque assim, uma boa parte dos nossos alunos vão para a escola simplesmente por conta da merenda. Estamos no século XXI, estamos em 2020. Ainda hoje nós temos esse quadro no Brasil de uma grande parcela do estudante de escola pública indo para a escola por conta da merenda, né? Então, essas coisas todas, além também de que o mundo inteiro está voltado para a questão do corona, né, do combate ao corona, e aqui está na contramão. Então, essas coisas todas acabaram fortalecendo, né, a luta em prol do adiamento do calendário do Enem, que teria que adiar, não teria cabimento algum. Mas, de qualquer forma, vai ter o Enem. Não foi cancelado, ele foi adiado. E o TV Enem, a TV Enem, e essas experiências como essa aqui do Projeto de Redação são fundamentais para democratizar a informação, né? Democratizar o debate, né? Democratizar o acesso aos conhecimentos, né? Para essa galera que sempre, historicamente, foi alijada do processo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do ADIA Enem e trace um pouco de como é que vai se dar essa experiência do TV Enem, que você já começou a falar aqui, né? Mas que, se você também quiser dar algum detalhe a mais, que já está já quase acabando aqui esse primeiro tempo aqui, né? Mas, enfim, você com a palavra. Na verdade, fui a favor do adiamento, mas me preocupa muito o cancelamento do Enem. Acho que a gente tem que tentar encontrar realmente recursos, como, por exemplo, esse trabalho que você está fazendo, TV Enem, e, na verdade, só para você ver, né?
A sociedade civil, ela consegue realizar um projeto dessa grandeza, o poder público não faz. Onde está esse recurso? Nós tentamos